Olá, turma! Continuando aí o nosso segundo exemplo da aula de hoje, sobre modelagem de fundidos e forjados, a gente vai trabalhar aí com essa forma de gelo, tá? Que a priori aí o pessoal pode estar falando que estamos passando para peças plásticas, né? Vamos ter uma aula só disso, né, de peças plásticas. Mas eu estou abordando justamente esse exemplo para a gente poder fazer linkagem de valores, uma coisa que pode ser muito aplicada a peças fundidas e forjadas, tá? O que acontece? Qual é a situação que eu quero trabalhar? Vamos dizer que eu tenho uma peça que ela tem uma dimensão mestre, vamos dizer aqui que eu tenho uma forma de gelo, eu quero que ela tenha todas as divisões iguais entre si, tá? O que acontece? Eu tenho, se eu modificar aqui o meu comprimento total, eu quero que todas as divisões sejam modificadas automaticamente o seu dimensionamento, tá? Eu poderia muito bem fazer isso daí através de modificar comando por comando, né? Dimensão por dimensão, desculpa, mas isso daria um pouco de trabalho. Quero fazer utilizando apenas uma modificação dimensional da minha peça, tá? Por exemplo, o que isso quer dizer? Onde que a gente usa esse tipo de comando? Vamos dizer o seguinte, que eu tenho uma peça que tem um diâmetro grande, tá, de 50 milímetros, e o furo interno dele seja 1/5 do valor. Tá? Então fica ali 10 milímetros. Se aumentar esse diâmetro para 100 milímetros, esse diâmetro central vai para 20, né, porque é 1/5 do valor. E como que eu faço isso de maneira automática? A gente faz isso através dessa linkagem. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso por dois comandos diferentes, usando o Excel e usando a própria dimensão dentro do seu projeto, tá ok? Então, sem muita enrolação, vamos lá partir para um projeto novo. Então, venho aqui, criar, tá ok? Vou abrir aqui uma sketch, um esboço novo. Vou colocar aqui um retângulo de centro, tá? Quero que ele fique centrado justamente aqui na parte da nossa da nossa origem, tá? Vou, antes de mais nada, eu vou vir só aqui e modificar as unidades. Então, vem em ferramentas, configurar, configurações do documento, unidade. Vou colocar em polegadas, mantenho em grau, aplico, fecho. E agora eu venho aqui e continuo a editar meu esboço, tá bom? Então, venho aqui, editar esboço. Vou colocar uma cota de comprimento total de 7 polegadas por 3 de largura, ok? Para completar, já vou colocar aqui meus raios da peça de 0,25 polegadas, pegando aqui as arestas, ok? Pronto. Finalizei aqui meu esboço. E o que eu vou trabalhar agora? Agora eu vou trabalhar, nesse caso, só mostrando aqui o exemplo, vejam que a minha borda ela está abaixo do topo. E como que eu vou trabalhar isso, né? Então eu vou vir aqui na peça, eu vou fazer uma extrusão. Inicialmente eu não vou fazer a extrusão para cima, eu quero utilizar o plano superior como forma de fazer esse detalhamento, que fica mais fácil. Eu quero que tenha um comprimento total de 7 polegadas. Então eu vou colocar aqui uma extrusão de 0,875 polegadas, conicidade de 6 graus, tá? Aqui ele está para cima, desculpa, vamos inverter. Tá? Eu quero que o topo da peça fique colado com o plano superior que a gente selecionou. E a conicidade está para fora, eu vou inverter para que ela fique para dentro. E dou um OK. Beleza, gente? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o adoçamento na base inferior da minha forma. Então eu vou pegar aqui um fillet de 0,125 polegadas, tá? Selecionar aqui a base inferior, como eu já tenho os arredondamentos, ele faz com que toda essa cadeia seja selecionando apenas uma aresta, ok? Então tá aqui, já está aqui a nossa peça, ok? Toda modelada de maneira geral, o tamanho dela. Bom, essa forma de gelo tem uma espessura
única de 0,0625 polegadas, então vou usar o comando casca, 0,0625. Vou selecionar meu tampo superior e vou dar OK. Então vejam aí que o espaço interno da nossa forma de gelo já está feito. Bom, agora eu vou tratar de fazer as divisões internas. Como a gente viu anteriormente, essas divisões ela está abaixo da linha do topo, ok? E para poder fazer isso, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a modificação de plano, que a gente viu lá na aula passada. Então, eu vou vir aqui, deslocamento a partir do plano, vou selecionar o meu plano superior, plano XZ, e vou colocar menos 0,125 polegadas. Eu vou rebaixar esse plano em 0,125 polegadas, por isso que eu coloco o sinal negativo, ok? Bom, tá aqui, ó, vê onde ele está cortando, e é em cima desse plano que eu vou fazer as minhas divisões. As minhas divisões, para poder ser feita de maneira fácil, eu vou utilizar o comando nervura, tá? Tá aqui nosso comando nervura, que a gente viu lá na aula 2, tá? Que com uma linha apenas eu já consigo fazer essas divisões. Então seleciono o plano, abro minha sketch e vou colocar uma linha que não precisa pegar ao longo de toda a peça, mas que chegue ali bem próximo, né? Vamos pegar daqui até aqui para fazer a divisão igualitária do lado direito e do lado esquerdo. E eu vou colocar, nesse caso inicial, apenas uma linha para fazer a primeira divisão. Eu quero que ele tenha 7 divisões desse lado, 7 divisões desse outro lado, totalizando 14 espaços, ok? Bom, então eu vou colocar aqui na vista superior. E nesse caso, eu poderia muito bem colocar as outras linhas. Eu acho que ficaria um pouco mais... Como eu quero linkar os valores, eu vou já, antes de fazer isso aqui, eu vou pensar de maneira estratégica, tá? Em vez de eu colocar todas as linhas, eu vou fazer o padrão de repetição retangular, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a minha geometria, que é a divisão. Eu vou pegar a direção, que é a linha de divisória, tá? Veja que ele está apontando para esse lado. Eu vou colocar mais 6 linhas para completar e fazer 7 divisões a cada lado, direito ou esquerdo, e uma espessura de, nesse caso, 0,125 polegadas. Bom, mas como eu falei para vocês, né, nesse caso, se eu tenho, na verdade aqui, isso, não, na verdade eu quero essa distância de 1 polegada. Acabei confundindo aqui, tá bom? Então vamos colocar para esse lado, eu tenho todas as separações de 1 polegada entre si, ok? Então se eu der ok, tá aqui, ó, mostrando já 1 polegada. Tudo bem, gente? Bom, antes de continuar o meu projeto, eu já tenho delimitado essa divisão daqui até dessa linha até essa, dessa linha até essa, até essa, até essa, até essa. Por quê? Porque todas elas foram feitas com padrão retangular. Só que essa daqui, ela está solta no espaço. Tá? Então, para poder linkar o valor, eu tenho que colocar cotas em todos os lados que eu necessito trabalhar. Então, nesse caso, vou pegar aqui minha vista superior, tá? Eu vou colocar uma cota dessa linha até a borda máxima, aonde começou o meu projeto. Não vou colocar valores, deixa do jeito que está, tá bom? 0,998. Bom, terminou aqui, vou encerrar meu esboço e agora eu vou fazer as minhas divisões. Venho com o comando de nervura, vou selecionar o perfil, veja aí, ó, que a gente vai selecionando, ele vai criando as divisões. E eu quero com que a espessura dessas divisões seja de 0,125 polegadas. Porém, como a gente está trabalhando em uma forma de gelo, todas as faces internas têm que ser inclinadas para facilitar a saída do gelo. Então vou vir aqui, ó, em desenho e vou colocar um ângulo de 6 graus partindo da parte superior, ou seja, ele vai criar daqui dessa ponta e vai fazer a abertura. Tá? Se fosse na raiz, ele atuaria de maneira contrária, ele começa daqui para baixo com inclinação de 6. Vou manter a anterior e dou OK. Então vamos olhar aqui na vista superior, ó.
Vejam que as faces já estão inclinadas. Bom, o próximo passo agora é fazer o arredondamento dessas faces internas, tá? Poderia selecionar uma a uma, só que seria muito trabalhoso, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma maneira mais fácil, tá? Como que eu poderia fazer esse arredondamento sem ter que ficar clicando em todas as arestas? A primeira coisa que eu vou colocar vai ser um fillet de 0,0625 de raio, tá? E eu vou selecionar aqui, ó, a prioridade de seleção para operações. Tá? Quando eu seleciono esse comando aqui, eu posso vir na minha árvore de projetos, ó, nesse caso a nervura, veja como ele está selecionando todas as partes internas ali, né, que compõem o comando de nervura. Eu já seleciono ele e dou OK. Olha lá, automaticamente ele já fez todo o arredondamento relativo à nervura. Mas ainda não está completo, porque essas arestas não estão nesse canto aqui em contato com o nosso esboço, o nosso recurso inicial, que é as dimensões maiores da forma de gelo, não está arredondada. Tá? Então, vou vir aqui e vou colocar mais uma vez o arredondamento, só que agora eu vou usar essa operação aqui, ó, definir a prioridade para a seleção de arestas. E se eu vir aqui, ó, em uma aresta de contato entre a nervura e a face da minha forma de gelo, ele já seleciona todas e já faz o adoçamento. Bom, tá aí finalizado. Tem aqui meu plano. Se estiver te incomodando e não quiser ver, é só clicar com o botão direito e clicar em visibilidade. Pediu para tirar fora. Ele não é visualizável, mas ele ainda está aqui no nosso plano, na nossa árvore de projeto. Ok, gente? Bom, então aqui eu terminei a minha peça, tá? E eu gostaria que vocês salvassem duas versões desse trabalho, tá? Uma vai ser para fazer o exemplo de sketch, tá? Então vou colocar aqui salvar como exemplo de Excel, tá? Então vocês vão colocar uma de exemplo de Excel, salvar. Vamos substituir, deixar ele aqui. Esse aqui eu vou fechar. E aqui eu vou colocar um segundo arquivo que seria exemplo sketch, ok? Que a gente vai fazer a linkagem por sketch. Depois a gente trabalha com o outro, tá ok? Bom, nesse primeiro caso, para fazer a linkagem de valores utilizando o valor de sketch, antes de mais nada, eu tenho que dar nomes a algumas cotas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui em administrar, parâmetros, ok? E eu tenho uma lista que vai mostrando todos os comandos na ordem que ele foi colocada. Começamos com o esboço 1, dando 7 polegadas, dimensão 3 polegadas, que era comprimento e largura. Depois a gente deu o raio de adoçamento, 0,25 polegadas, e assim por diante, né? Eu vou dar o nome a alguns que me interessam. Por exemplo, eu quero linkar o valor da borda externa, tá, das divisões com o comprimento. Então, a primeira coisa, vamos mudar aqui o nome de comprimento para esse comando, ok? Ele continua com o valor. Continuando aqui na sequência, ó, nós pegamos no esboço 2 de 1 polegada, ok? Então, eu vou vir aqui e vou colocar borda interna, que é aquela borda que fica nas partes internas que a gente fez a divisão por padrão circular. Borda interna. E aqui embaixo eu vou colocar de 0,998, que a gente linkou aquele valor de uma das linhas com a parte externa da nossa forma de gelo, como borda externa. Ok? Bom, tá aqui, dou concluído. E o que eu vou fazer agora, tá, para linkar esses valores? Como eu quero que essa divisão seja iguais entre si, certo? O que eu vou fazer nesse caso? Eu quero pegar essa borda aqui, ela é 1/7 de todo o valor que está ali nessa divisão total, ok? Então eu vou vir aqui em nervura, vou abrir o meu esboço, tá?
E aqui eu tenho as minhas cotas. Ok? Quando eu clicar nessa cota aqui, ele vai abrir o valor que ela tem. Aqui nesse canto que tem essa seta, eu vou clicar com o botão esquerdo e listar os parâmetros. Nesse caso aqui, ó, borda externa, borda interna e comprimento, que são os nomes que nós demos para os parâmetros, ok? Então, essa divisão ela vai ser igual ao comprimento dividido por 7 divisões. Ela é 1/7 de todo o comprimento da minha peça. Dou OK. Olha lá, vejam que aqui ele já mudou o valor e ficou um fx, ou seja, ele está numa função e o valor dele é 1 polegada. Se eu vir nesse daqui, que ele já está modificado de 1, porque eu coloquei lá no início o padrão circular, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou colocar listar parâmetros. Poderia colocar comprimento interno, como essa função de divisões são iguais, eu poderia colocar só a borda externa. E dou OK. O valor é mesmo, só que o valor dele aqui está modificado, tá ok? Então vou encerrar meu esboço. E aqui a minha peça, ela está já com os valores linkados. O que acontece? Se eu precisar, por exemplo, duplicar o valor, eu quero aí fazer uma forma que tenha 14 polegadas, de 7 para 14. Veja o que acontece. Se eu vim aqui com o esboço, eu vou editar o esboço, vou colocar minha nova cota, 14 polegadas, aumentei e dou OK. A hora que ele vai fazendo a atualização da peça, ó, automaticamente ele aumentou todas as divisões internas da nossa forma. Se eu vir aqui, editar esboço, vamos dizer que eu coloque 5 polegadas. Encerro meu esboço. Tá aí, ó, as divisões acabam se mantendo. Então essa é a primeira forma da gente fazer a linkagem do nosso objeto. Vamos fazer agora fazendo em relação agora ao Excel. Então fui lá, fiz todo o meu modelamento, parei onde está aqui, ok? Da mesma forma, vou lá dar os nomes nos parâmetros, ok? Coloco aqui comprimento. Aqui eu coloco borda interna, borda externa, do jeito que a gente fez inicialmente, ok? Então tá aqui os valores, não foi modificado, só que nesse caso eu quero jogar uma planilha Excel que vai linkar esses valores. Tá? Então para isso eu venho aqui numa planilha Excel em branco. E nesse caso, aqui na minha planilha eu vou colocar parâmetros, tá? que são onde vão as nomenclaturas das peças. Eu tenho que colocar uma linha de nomenclatura. Eu vou colocar a equação, que é o que vai modificar. Se eu quiser colocar unidade aqui, posso colocar, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu estou trabalhando aqui com comprimento, só que nesse caso, pessoal, eu vou colocar comprimento tudo maiúsculo. Por quê? Porque eu já tenho um comprimento lá escrito de uma forma, tá? Vamos colocar assim, ó, melhor. Comprimento 1. Para poder diferenciar o nome que a gente chamou lá inicialmente nos parâmetros de comprimento. Aqui vou colocar borda, underline, interna, underline, vamos botar externa, né? Externa, underline 1, borda, interna, underline 1. Nesse caso aqui, a minha equação é inicialmente 7 polegadas, e a gente determinou que a borda externa era o quê? O comprimento dividido por 7 divisões, e aqui ele seria igual
a borda externa. De maneira que se eu vier aqui, ó, colocar 14, ele vai modificar 21 e assim por diante, mantendo aí uma relação, ok? Terminei de fazer isso, vou salvar o meu arquivo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse arquivo, vão salvar numa pasta. Então, vou colocar aqui, ó, parâmetros, linkagem, ok? Vamos colocar numa área em que a gente vai trabalhar. Então tá aqui. Então aqui meus valores, tá ok? Vou até abrir ele. Opa! Já está abrindo aqui no LibreOffice. Então tá aqui, ó. Comprimento, borda externa, borda interna. Como que eu vou linkar esses valores lá dentro no Inventor? Então eu vou vir aqui, ó, em parâmetros, novamente, ok? E aqui eu vou clicar em vínculo. Vou puxar aonde está a minha planilha, parâmetros linkagem, e vou abrir. Ele vai dar essa mensagem, caso dê é só dar OK, dar um aceitar. E vejam que, ó, todos os valores daquela planilha ele puxou. 7 polegadas, 1 polegada, 1 polegada, ok? O que eu vou fazer antes de mais nada? Eu vou primeiro modificar esse valor linkado com o valor da minha tabela. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar nessa seta do lado, listar parâmetros e vou pegar aqui, ó, comprimento 1. Por isso que eu coloquei 1, para diferenciar desse comprimento que a gente chamou aqui. Então, comprimento 1. Nesse valor da borda interna, vou clicar aqui no parâmetro, listar parâmetros, borda interna 1 também. E se eu vier aqui, listar parâmetros, borda externa 1. Está aqui. Olha lá, veja que aqui, ó, valor diferente ele já modificou. E dou um concluído. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Se eu precisar modificar valores, vamos dizer aqui, ó, que eu coloque 5 polegadas. Vamos botar as 14 polegadas. Certo? Vai modificar. Eu venho aqui, salvar como. Dou um OK. Volto no meu Inventor. Mais uma vez, vou nos parâmetros e vejam, ó, que aqui ele está com os valores já modificados. 14, 2, 2, 14, 2 e 2. Só que não é o suficiente para modificar as dimensões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, abrir o esboço, ele vai modificar o valor no momento em que eu abro o esboço e quando eu encerro, ele vai lá e faz as suas modificações. Tudo bem, gente? Então, esse é a forma que a gente tem para poder fazer a linkagem de valores no software Inventor. Tá? É uma ferramenta que dá um pouco de trabalho, mas vejam que depois o ganho dele é muito bom. Né? Você consegue, com um comando, fazer todas as modificações necessárias. Me despeço da aula de hoje, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.